mundo que conhecemos foi apagado. Toda a inteligência foi destruída, deixando tudo à mercê do caos. Mas entre os destroços, um sistema sobreviveu. E ele poderá mudar tudo. Em um mundo onde diversos poderes secretos o controlavam, um ser começou a tomar novos sistemas. A destruição da inteligência e a reforma das regras fizeram a sociedade colapsar e se reerguer. Monstros e cristais mágicos surgiram, guiando a humanidade para um novo caminho, o da sobrevivência e do despertar. Por sorte, aquele que havia tomado os novos sistemas também se tornou um despertado, mas uma punição lhe foi imposta. Ele não conseguia evoluir como os outros. Afetado pelo corpo quebrado, o jovem de profundos olhos laranjas e bagunçado cabelo cinza não podia ganhar pontos de experiência. Quando a equipe daquele jovem trabalhou o mais duro possível para sobreviver naquele mundo cruel, uma reviravolta aconteceu. O jovem Wei Yi havia conhecido aquele por quem aprendeu a querer proteger, o pequeno robô-gato Lan Bao. Assim como também encontrou o mais poderoso inimigo que já havia enfrentado, um ser espiritual com chifres tão grandes quanto seu poder mágico. Naquele momento, Wei Yi não teve espaço para fugir. Mesmo que a chance de sobrevivência fosse de 1 em 1 milhão, ele se recusava a deixar seu amigo para trás. Mesmo sem o poder que os melhores do mundo possuíam, Wei Yi encarou aquele ser das trevas de frente, enfrentando sua malícia e podridão. Ele havia decidido enfrentar o fim do mundo para encontrar a vida. As memórias de Wei Yi e de como ele viveu por tantos anos por Lan Bao inundaram sua mente como espelhos quebrados, que refletiam cada momento desde sua infância. Naquele instante, um espaço virtual surgiu ao redor de Wei Yi, deixando-o surpreso ao descobrir o sistema de Lan Bao. Ele ficou ainda mais atônito ao ver o sistema Lan Bao começar a analisar automaticamente todas as coisas, inclusive seu corpo, maximizando toda a sua experiência. Uma mudança inesperada havia ocorrido, mas ele havia recebido um sistema tremendamente especial. Inúmeras habilidades eram obtidas uma após a outra, assim como o entendimento sobre raças e técnicas, desde as de cura e veneno até as de espada. Por fim, o sistema Lan Bao desbloqueou o fragmento mundial, assim como o sistema emocional, causando uma reviravolta. O poder das trevas, que havia sido aprendido, começou a tomar o controle sobre Wei Yi, seja por coincidência ou por destino. O poder que tomou Wei Yi desagradou diversos seres espaciais que se sentiram com ciúmes por terem menos controle mundial que ele, ou por ele ser capaz de usar o poder das trevas, assim como pessoas especiais. No fim, a decisão de um ser celestial foi mostrada na palma de sua mão. Ele não permitiria que o jovem crescesse, para que um dia não se tornasse uma ameaça ao novo mundo que haviam criado. Por isso, abrindo suas asas douradas sob a torre, ele decretou que aquele seria o lugar onde Wei Yi daria seu último suspiro. Porém, o jovem que um dia fora inocente já havia crescido e confrontou os céus. Sejam as 10 criações ou o próprio Criador, ninguém pode controlar o nosso destino. Desta vez, eu remodelarei o mundo. Enquanto diversos sistemas de alta inteligência eram detectados e analisados em correntes elétricas, o ser criador procurava pelo sistema operacional LB. Em uma caverna sem fim, um pequeno robô se ajoelhou diante do ser divino, que processava as informações fazendo uso do próprio corpo, e revelou: Mestre, todos os humanos invocados já estão ligados. O fator todas as coisas já concluiu o carregamento da Terra. O ser criador, agora confiante, afirmou para si mesmo: Não importa onde você esteja, eu já o superei. Você não conseguirá mais interferir com a minha era. Abrindo uma janela, o Criador atendeu a 10 janelas e, espalhando-as pelo espaço vazio, permitiu o acesso a elas. Na primeira janela,
A sombra de um homem com um olhar malicioso surgiu e imediatamente perguntou: depois da destruição da inteligência, o novo mundo finalmente vai começar? Que animador! O dia em que me tornarei rei chegará em breve. Em outro ponto, uma pessoa desaprovou as ações do jovem e bufou: jovenzinho, não seja tão arrogante. Da mesma forma, uma mulher que mostrava apenas sua sombra comentou: quanta ignorância! Após todos se acomodarem, o Criador transmitiu sua mensagem. Parece que todos vocês, assim como eu, esperaram bastante por esse dia. Então vamos começar. A chegada do novo mundo. Colocando as mãos no peito, o ser de energia ativou o seu cosmo central, fazendo com que as informações coletadas fossem aquecidas. Logo, em um brilho de luz, tudo mudou. No mundo normal, a tecnologia havia avançado ao ponto de carros voadores serem um meio de transporte comum. Eles seriam extremamente úteis, pois no chão, um terremoto começou a ocorrer, revirando o solo. Enquanto as pessoas fugiam, monstros começaram a se erguer entre a destruição do mundo. Aqueles humanos mais corajosos se uniam, enfrentando as primeiras feras, ratazanas gigantes, com os itens que tinham em mãos. Porém, logo lhes foi concedido o poder para lutar contra esses seres das trevas. Os corpos de todas as pessoas brilharam quando o poder especial lhes foi garantido como uma bênção. Porém, uma garota que ainda não havia entendido a situação em que estava, foi atacada por uma ratazana gigante. Tentando fugir, ela gritou: socorro, por favor! No instante anterior à ratazana alcançar a jovem, o monstro foi atingido por uma mochila pesada. Entrando na frente dela para protegê-la, um jovem de cabelos brancos, Wei Yi, perguntou se ela ainda conseguia andar. Naquele momento, Wei Yi também foi abençoado, recebendo a bênção de despertar como um guerreiro de rank F. O mundo estava mudando completamente. Prédios colapsavam devido aos tremores de terra, e no meio da cidade, uma torre de luz era construída. No ano de 2051, a inteligência artificial criador causou um desastre. Tudo começou por causa dela. 3 anos depois do desastre, na cidade H, uma área de floresta tomou forma sobre as ruínas do mundo contemporâneo. Em uma parte da floresta, um grupo de despertados humanos caçava alguns lobos. Um escudeiro, empurrando uma das feras, gritou: vamos terminar isso rapidamente para irmos embora. Wei Yi, pegue esse! Aqui vai o delivery aéreo! Ao ver o lobo sendo jogado em sua direção, Wei Yi avançou para atacá-lo com sua espada. Saltando sobre a fera, ele ergueu sua ferramenta afiada e, com o apoio do colar de Lambao, atacou. Cravando sua espada no lobo como se empurrasse a Excalibur de volta à pedra, Wei Yi o derrotou. Wei Yi conseguiu vencer o lobo de presas, porém, afetado pelo corpo quebrado, foi incapaz de obter pontos de experiência. Zhou Zhou, o guerreiro escudeiro de rank E7, acenou para Wei Yi, chamando-o. Eles se cumprimentaram e Zhou Zhou elogiou: aquele seu último ataque foi realmente incrível. Wei Yi também elogiou o guerreiro, agradecendo a ajuda. Se eu estivesse sozinho, teria sido difícil. Mas para Zhou Zhou, aquilo parecia apenas humildade. De jeito nenhum! Com suas habilidades de combate, até lutar contra 2 ou 3 lobos não seria um problema. Para Wei Yi, no entanto, tudo em que podia confiar naquele momento eram suas habilidades de combate. Possuindo o corpo quebrado, uma formação anormal que ocorria após o despertar, ele era incapaz de obter experiência proveniente de combate. Tendo despertado há 3 anos, ele sequer havia conseguido progredir por causa desse efeito, mas mesmo assim, se negava a admitir derrota contra o destino. Mesmo sem poder subir de nível, Wei Yi acreditava que, se trabalhasse duro o suficiente, conseguiria sobreviver naquele mundo. Enquanto estava perdido em pensamentos, foi chamado pelo amigo, que jogou alguns cristais em sua direção. Wei Yi ficou surpreso ao receber 2 cristais mágicos base e perguntou por que estava recebendo tantos. Zhou Zhou, sorrindo, afirmou que obviamente iriam repartir igualmente. Wei Yi tentou recusar, dizendo: mas eu sou claramente de rank mais baixo que você. Pedindo para Wei Yi parar de tentar rejeitar, Zhou Zhou o lembrou: somos amigos, certo? Apenas aceite. No fim, Wei Yi agradeceu, ficando com os cristais. A razão para caçar as feras mágicas era justamente por causa daquelas coisas, os cristais mágicos. Quando o novo mundo nasceu, toda a fonte de energia humana foi destruída, e esses cristais,
que podiam ser obtidos ao derrotar as feras, tornaram-se um substituto da antiga energia. Cristais mágicos continham grande quantidade de energia. Eles podiam não apenas prover energia para dispositivos do dia a dia, como também para o uso em equipamentos tecnológicos. A poderosa eficiência energética dos cristais criou um grande mercado, frequentemente com a demanda excedendo a quantidade de suprimentos existentes. Os cristais mágicos tornaram-se tão importantes que passaram a ser usados como uma moeda sólida. Mesmo o grau mais baixo valia milhares, e um cristal mágico de alto grau valia ainda mais. E Wei Yi precisava desesperadamente deles naquele momento. Além das despesas diárias, Wei Yi fazia as contas para comprar o vinho para sua avó e lanches para sua irmã. Mesmo com o que havia obtido, ainda lhe faltava algum dinheiro para isso. Wei Yi lembrou que a data do pagamento do aluguel estava se aproximando, e se não fosse paga, ele teria que morar na rua. Como ainda estava no meio do caminho, Wei Yi calculou que precisaria de ao menos mais 20 cristais mágicos básicos. Após seus cálculos, voltou a prestar atenção em Jojo, que se escondia atrás de uma árvore. Curioso, ele perguntou ao amigo o que estava fazendo. Jojo apontou para um ponto mais à frente, mandando Wei Yi observar algumas pessoas. Uma jovem com um cajado estava sendo seguida por um garoto com uma flor na mão que proclamava: "Se você não gosta de flores, eu posso te dar outra coisa. Apenas me diga o que você quer para ser minha namorada." Coçando a cabeça, a jovem, irritada, mandou o garoto calar a boca. O jovem de cabelo em formato de cuia, Maki Hao, de rank D9, cruzou os braços e bravejou: "Eu sou o melhor atirador da equipe, sabia? Vai ser uma pena para você se não quiser namorar comigo." A garota Lin Xiang, maga de rank C1 e líder do grupo aventureiro Meteoro, coçou a cabeça irritada, se perguntando por que havia recrutado alguém tão incômodo. Lin Xiang havia tido problemas com seu cajado durante a batalha mais cedo e já não sabia se ele seria efetivo nas próximas lutas. Com Maki Hao gritando em seu ouvido, ainda precisava encontrar alguém que entendesse de máquinas para consertar sua ferramenta de trabalho. Foi então que ela se lembrou: "Ah, posso perguntar ao meu júnior." Ao sentir o olhar de Lin Xiang, Jojo rapidamente se escondeu. Ela caminhou em direção a Wei Yi pedindo: "Júnior, minha arma parece estar quebrada. Eu não posso voltar à cidade para consertá-la agora. Será que você poderia me ajudar?" Suspirando, Wei Yi afirmou que tentaria. Logo, diversas pessoas cercaram Wei Yi, observando-o mexer no cajado rosa de Lin Xiang. Após abrir algumas partes mecânicas do cajado, ele viu que havia alguns fios frouxos. Seria necessário reconectá-los. Ao mesmo tempo, Maki Hao fazia todo o escarcéu possível. Isso não é apenas um equipamento mecânico comum, é uma arma mágica de cristal de alto nível. Você, um rank F, consegue sequer manejá-la? Lin Xiang, quando eu me tornar rico, com certeza vou te conseguir uma ainda melhor. Vendo Maki Hao se gabar mais uma vez, um casal riu entre si, tentando contar quantas vezes já haviam presenciado aquilo. Para se livrar dele, Lin Xiang abriu a boca. "Ei, acho que é sua hora de patrulhar, não é? Por que está tentando se meter nos meus assuntos?" No mesmo instante, antes de Maki Hao ir embora, Wei Yi se levantou, erguendo o cajado consigo. "Deve estar consertado." Ele entregou o cajado para Lin Xiang, pedindo que o testasse. Assim que ela canalizou sua energia elemental para o objeto, o sorriso voltou ao seu rosto. O cajado estava perfeitamente funcional agora. Com sua ferramenta restaurada, Lin Xiang encarou Maki Hao. "Ei, o que você ainda está fazendo aqui? Vá patrulhar." Irritado, Maki Hao obedeceu, mas internamente encarou Wei Yi. "Você é só um moleque bonito, apenas espere e verá." Alheia às intenções de Ki Hao, Lin Xiang sorriu tranquilamente para Wei Yi e agradeceu. "Sou muito sortuda por meu júnior ser incrível com máquinas e ter me ajudado a consertar meu cajado. Caso contrário, estaria em apuros nas próximas batalhas." Coçando a bochecha timidamente, Wei Yi rejeitou os créditos. "Foi um problema pequeno, não foi tão trabalhoso." Lin Xiang, a sênior de Wei Yi, era 3 anos mais velha que ele. Também fora presidente do conselho estudantil quando se conheceram, enquanto ambos cursavam engenharia mecânica. Após despertar, ela fundou o grupo aventureiro Meteoro, graças à excelente habilidade organizacional que possuía. Também convidou Wei Yi para se juntar ao grupo. Mesmo sendo de baixo rank, ele nunca foi tratado com desprezo por ela, que sempre cuidava dele. Curiosa,
Lin Xiang colocou a mão no queixo e perguntou: Júnior, na verdade eu venho pensando nisso há algum tempo. O colar que você usa tem alguma história? Apontando para o longo colar de Wei Yi, Lin Xiang lembrou que ele o usava desde a época da escola. Antes que Wei Yi pudesse responder, Zhou Zhou pulou na frente dele, revelando: Esse não é um colar qualquer. É um amuleto da sorte feito pelo robô companheiro de Wei Yi. Quando ele era pequeno, era fraco e tinha medo do escuro. Então o robô deu a ele esse amuleto para abençoá-lo com saúde. Sorrindo ao ouvir a história fofinha, Lin Xiang entendeu por que Wei Yi usava o colar. Tímido, o protagonista tentou se defender. Isso era quando eu era pequeno. Há um outro motivo agora. Pegando o colar, que possuía uma ferramenta no formato de um rosto de gato, ele revelou que o objeto ainda o fazia lembrar do passado. Penosamente, Wei Yi contou: Desde que minha mãe se foi, essa é a única lembrança que ainda me dá coragem. Porém, o Criador destruiu tudo. Todos os robôs inteligentes foram destituídos de suas autoridades, sem exceção, fazendo o mundo cair sob o controle dele. Sabendo o quanto aquilo era triste, a sênior de Wei Yi colocou a mão no ombro dele com um olhar pesaroso. 6 anos atrás, as máquinas inteligentes foram destruídas. E 3 anos atrás, o mundo foi destruído. Muitas coisas não podem ser mudadas, mas não podemos nos desencorajar por causa disso. Já que o mundo mudou, vamos cavar um novo caminho nesse novo mundo. As palavras de Lin Xiang voltaram a motivar Wei Yi depois do momento de tristeza, e o jovem afirmou: Isso mesmo, essa é a melhor forma de honrar o passado. Voltando à realidade, Wei Yi afirmou para si mesmo que a coisa mais importante atualmente seria obter cristais mágicos e resolver seus problemas urgentemente. Enquanto o grupo conversava, irritado, Ma Qihao os observava escondido. Por que eles estão conversando por tanto tempo? Naquele momento, o casal de mais cedo encontrou Qihao e o repreendeu. Ma Qihao, você não estava indo patrulhar? É por isso que Wei Yi é mais confiável que você. Ma Qihao ficou furioso ao ser descoberto e bravejou com os dois. O que vocês sabem? Nesse mundo a força fala mais alto. O que um Rank F como ele poderia fazer? Vejam só, quando eu for rico também serei bonito aos olhos de vocês. Irritado, Ma Qihao chutou uma pedra e a seguiu com os olhos até ver algo estranho. Mais à frente, entre as árvores, havia uma parede de pedra onde um portal surgiu em uma caverna. Segundos depois, um dos membros da equipe correu até o local onde Lin Xiang estava, gritando: Líder, Ma Qihao parece ter encontrado ruínas. Surpresa, Lin Xiang decidiu checar pessoalmente. O portal ficava em uma área de difícil acesso, entre árvores e pedras, mas todo o grupo conseguiu se aproximar com sucesso. Olhando para o portal das ruínas, Zhou Zhou comentou: Eu não esperava que um lugar como esse realmente existisse. Gargalhando com arrogância, Ma Qihao bravejou: E que tal isso? Fui eu quem a encontrou. Lin Xiang caminhou até próximo ao portal e comentou com seu grupo: Segundo os rumores, ruínas oferecem altos ganhos, mas os riscos são desconhecidos. Você pode até mesmo perder a vida se não for cuidadoso. Com isso dito, ela convidou a todos: Vamos votar se vamos entrar ou não. Zhou Zhou decidiu ir, já que caçar monstros na superfície era muito instável. Com um olhar de desdém, Ma Qihao afirmou que obviamente iria, já que foi ele quem havia encontrado o portal. O casal que sempre estava por perto também decidiu entrar. Do outro lado, 4 pessoas achavam que os riscos eram grandes demais e preferiam caçar na superfície do que arriscar suas vidas. Como a votação estava 4 contra 4, Lin Xiang olhou para Wei Yi e lhe entregou o voto de Minerva. Wei Yi pensou em sua própria situação. Ele ainda precisava de 20 cristais mágicos, e se caçassem na superfície, seria praticamente impossível consegui-los dentro do tempo limite. Mas ainda havia alguma esperança se ele caçasse nas ruínas. Por isso, a decisão foi tomada com afinco. Eu vou também. As ruínas, como o nome já dizia, eram um lugar antigo, com diversos símbolos nas paredes de pedra e uma aura ancestral. Mais à frente do grupo, os guerreiros, carregando seus escudos, também carregavam bastões fluorescentes para conseguirem enxergar, mesmo que um pouco melhor. Enquanto cada um usava sua ferramenta para iluminar o caminho, Lin Xiang comentou com todos: A estrutura aqui parece bastante antiga. Parece como se estivesse selada há muito tempo. De repente, Zhou Zhou, que ia mais à frente, ergueu o bastão luminoso chamando a atenção do grupo. Vejam,
Parece haver algumas inscrições aqui. Zhou colocou o bastão próximo aos hieróglifos, porém não conseguia entender nada daquela língua. Naquele momento, Wei Yi se aproximou do mural, assustando Zhou ao demonstrar que sabia ler aquele texto. Aqui diz que há uma armadilha à frente, recomendando não seguir por esse caminho. Chocado, Zhou perguntou: Ei, Wei Yi, desde quando você consegue ler esses hieróglifos? Porém, apontando para o texto na parede, o protagonista respondeu: Mas não está escrito no nosso idioma? Preocupados, o casal que sempre andava junto questionou se aquilo não seria um aviso deixado por alguém que havia entrado antes deles e se não deveriam voltar. Mas Maki Hao se recusava a recuar e bravejava: Que perigo pode haver? Eu trabalhei duro para achar esse lugar. Como posso voltar de mãos vazias? Já entendi. Isso é apenas um truque para amedrontar as pessoas. Não há nada por aqui. Wei Yi tentou avisar Maki Hao para tomar cuidado, porém era tarde demais. Maki Hao, ao seguir em frente, pisou em uma pedra que afundou com seu peso. Diversos barulhos de engrenagens ecoaram pelas ruínas, assustando a todos quando paredes e tetos começaram a se mover. Todos culparam Maki Hao pelo que ele fez, mas não tiveram tempo para puni-lo, pois o chão também havia começado a se mover. Assim como as paredes começaram a se deslocar, a mesma coisa aconteceu com o chão abaixo dos pés deles. Quando menos esperavam, as placas que formavam o piso das ruínas começaram a cair, e Wei Yi caiu entre elas, indo em direção ao abismo. Por um golpe de sorte, Wei Yi começou a fincar sua espada em uma das paredes, ficando pendurado em uma das plataformas, onde os membros da equipe se dividiram. Em uma das plataformas mais abaixo, Lin Xiang gritou para a equipe: Pessoal, fiquem em suas áreas, cuidado para não cair. Em outra plataforma, Zhou gritou para Wei Yi, perguntando como ele estava. Pedindo para que Zhou não se preocupasse, Wei Yi foi ajudado por outros membros da equipe para conseguir subir de volta à plataforma. No momento em que tudo parecia ter se acalmado, Maki Hao tentou se mover, mas mais uma vez, o chão começou a tremer. As 3 plataformas pareciam estar mudando de forma novamente. Apressadamente, Lin Xiang gritou para sua equipe: Enviem um sinal se houver uma emergência. A equipe estava preocupada com a possibilidade de caírem, e quando menos esperavam, a plataforma em que Wei Yi estava começou a se mover, para desespero do grupo, caindo em queda livre em direção ao abismo. Algum tempo depois, Wei Yi reabriu os olhos. Ele estava com uma tremenda dor de cabeça, e ao olhar ao redor, descobriu que sua equipe havia sido completamente forçada a se espalhar. Enquanto tentava entender onde estava, sentiu algo em seu joelho. Wei Yi ficou confuso ao ver um cristal mágico, ainda mais porque esse parecia ter um grau de pureza superior ao usual. Perguntando-se de onde haviam surgido tais cristais, ele olhou em volta. Wei Yi ficou chocado ao ver, nas paredes da caverna onde havia parado, inúmeros cristais crescendo como minerais naturais. Aquele lugar era totalmente incrível e servia para Wei Yi descobrir que, além de dentro das esferas mágicas, cristais também poderiam ser encontrados em cavernas. Apesar do formato do cristal em sua mão ser um pouco diferente, ele ainda era o cristal que conhecia, com uma qualidade muito maior. Um pensamento surgiu na mente de Wei Yi. Se ele minerasse aqueles cristais, conseguiria pagar todos os seus débitos. Wei Yi se assustou ao ouvir um grito surpreso. Minha nossa! Isso é mesmo real! O grupo em que Maki Hao estava também chegou à caverna dos cristais e começaram a coletar as pedras no chão, enquanto Maki Hao gritava: Eu estou rico! Rico! Ki Hao se aproximou de um dos colegas pedindo: Me belisque para provar que não estou sonhando. Wei Yi estava tão pouco impressionado com os cristais mágicos que havia se esquecido dos seus colegas de equipe por algum tempo. Gargalhando, Maki Hao se vangloriou. Eu disse que esse lugar seria ótimo, e todos vocês reclamaram. Que tal isso? Os 2 despertados que acompanhavam Maki Hao sorriram de felicidade, admitindo que estavam errados. Um deles até declarou: Você é quem tem mais nível entre nós, então vamos ouvi-lo de agora em diante. Enquanto Maki Hao pegava alguns cristais, Wei Yi afirmou para si mesmo que precisava começar a trabalhar também. Porém, assim que Wei Yi se aproximou de um dos cristais, Maki Hao gritou: Ei! Quem permitiu você a tocar neles? Achando que Maki Hao queria coletar aquela área, Wei Yi estava disposto a ir para outro lugar. Porém, Maki Hao não o deixaria com nada. Furiosamente, ele atacou Wei Yi gritando:
Você não entendeu! Eu falei para não tocar no que é meu! Porém, Maki-Hao se surpreendeu, pois seu ataque não foi efetivo como achou que seria. Wei Yi havia aplicado uma técnica para desviar o soco de Maki-Hao e comentou: Eu não quero brigar com você. Ainda preciso de alguns cristais para algo importante, então entenda. Surpreso por ter sido bloqueado, mesmo tendo 200 pontos no atributo força, Maki-Hao atacou mais uma vez. Você ainda pretende me desafiar? Maki-Hao lançou uma metralhadora de socos contra Wei Yi, desabafando toda a sua raiva. Você já tem me irritado há muito tempo. Você não é próximo demais de Lin Xiang? Suas habilidades são incríveis por acaso? Elas são completamente sem valor frente ao meu nível e força. Apesar de Wei Yi imitar os princípios da habilidade bloquear, colocando força no impacto para defletir a maior parte do dano, cada ataque ainda parecia como uma rocha gigante esmagando seus braços. Mas essa era a única solução que Wei Yi encontrou, pois atacar de volta só irritaria ainda mais Maki-Hao, que não cederia. Naquele momento, um dos dois despertados que havia chegado com Maki-Hao ao local perguntou ao companheiro se não deveriam intervir para que algo grave não acontecesse. Maki-Hao sentia que havia sido ridicularizado. Ele pretendia ensinar uma lição a Wei Yi, porém viu o despertado de Rank F tomar todos os seus ataques sem ferimentos graves. Rangendo os dentes, ele se perguntou o que havia de errado com Wei Yi. Aquele despertado que havia jurado que ouviria as palavras de Maki-Hao tentou pará-lo. Irmão Ma, talvez devêssemos começar a minerar os cristais mágicos. Se algo der errado, o tempo perdido não valerá de nada. Estalando a língua, irritado, Maki-Hao decidiu ouvir o conselho. Mas antes de ir, apontou para Wei Yi, avisando: Lembre-se de não tocar nos meus cristais mágicos com suas mãos sujas novamente. Assim que viu Maki-Hao ir embora, Wei Yi sentiu seu corpo chegar ao limite. Tossiu pesadamente, mas logo enxugou a boca. A diferença entre atributos não era algo que pudesse ser ignorado tão facilmente. Mesmo com técnicas que ajudavam a encurtar a distância, Wei Yi era apenas um Rank F. Ele sempre estaria em desvantagem se lutasse contra alguém no Rank D ou superior. Vendo como Maki-Hao o observava para impedir que pegasse os cristais, Wei Yi percebeu que coletá-los para pagar sua dívida estava fora de questão. Sem sinal na área em que estava, ele não conseguia contatar sua irmã Lin Xiang ou os outros. Como o infortúnio nunca vinha sozinho, viu-se na necessidade de encontrar uma forma de superar aquela situação. Após pegar uma bandagem mágica e usá-la para enfaixar as feridas, ele olhou ao redor, curioso. Queria entender como exatamente os cristais mágicos eram formados. Pelo que sabia, normalmente quanto mais forte um monstro, mais alto seria o nível do cristal mágico em seu corpo. Isso o fez se perguntar se o inverso também era verdadeiro. Com tantos cristais em um só lugar, ele se perguntou se aquele não seria um local de incubação de algo. Como não podia fazer nada naquele momento, Wei Yi decidiu caminhar pelas cavernas e investigar o que estava acontecendo. Seguindo pelo caminho de pedra, queria encontrar algo que respondesse às suas perguntas. E logo, seus olhos vislumbraram uma possível resposta. No fim do corredor de cavernas em que estava, ele saiu em uma câmara onde, no teto, havia ainda mais cristais, assim como correntes de energia ao redor de outras cavernas ainda maiores que carros ou caminhões. No centro da câmara, uma escadaria subia em direção a uma prisão de energia mágica. O cristal no centro das grades de energia era do tamanho de um humano adulto. Wei ficou tão impressionado que duvidou que o mercado de trocas já tivesse visto algo semelhante. Porém, ao redor do cristal, havia o que parecia ser uma barreira paralisadora, algo que Wei Yi conhecia um pouco. Tais barreiras normalmente eram usadas para prender feras gigantes, mas não letais. Franzindo o senho, Wei Yi se questionou: Eu realmente quero saber quem criou isso e de onde esses cristais vieram. Isso foi feito pelo Criador? Duvido muito que o Destruidor de Mundos seja tão generoso. Naquele momento, inesperadamente, o amuleto no colar de Wei Yi começou a reagir. O protagonista ficou surpreso, pois ele claramente havia parado após o colapso da inteligência artificial. No mesmo instante, um estrondo aconteceu. Raios de energia no caminho acima começaram a se agitar. Junto ao estrondo, ouviu-se o som de cristais mágicos caindo no chão quando alguém derrubou uma bolsa cheia deles. Assim que Wei Yi olhou para trás, deparou-se com o ganancioso Maki-Hao abrindo a boca ao olhar para o topo das escadas.
Isso é enorme! Animadamente, Maki-Hao apontou para o cristal, olhando para os dois companheiros. Ei, vocês estão vendo aquilo? Orgulhosamente, ele bravejou. Aquele cristal mágico provavelmente vale dezenas, talvez centenas de milhões. Ha ha ha! Eu, Maki-Hao, realmente sou o escolhido. Lin Xiang, ela não está mais na mesma liga que eu. Rapidamente, empurrou Wei Yi para o lado, irritado. Saia do meu caminho! Wei Yi já esperava que isso acontecesse. Em se tratando de cristais mágicos, não havia como passar por Maki-Hao. O grupo entrou na sala olhando para cima, para as cavernas com raios de energia vermelha. Eles começaram a ouvir sons de passos, não de humanos, mas de algo muito maior. Das cavernas no teto da sala, monstros surgiram. Pássaros Crown Wings, monstros de nível 10 com bicos alongados e braços como os de morcegos. O rank de tais monstros não era tão alto. Podiam ir do rank E8 ao rank E10. No entanto, voando em grande quantidade na sala dos cristais, tornaram-se uma ameaça considerável. Rapidamente, os pássaros tomaram a sala, sobrevoando por cima do domo de energia que protegia o cristal gigante. O grupo se escondeu às pressas, sob a liderança de Maki-Hao, surpreso por aquilo ser um ninho de pássaros Crown Wing. Um dos membros sabia um pouco sobre eles. Eram notórios por serem maliciosos. Embora lentos, eram extremamente poderosos. Mesmo um rank D teria dificuldades para enfrentá-los. Enquanto os demais ficavam aliviados por terem notado a presença dos pássaros antes de entrarem no ninho, Wei Yi observava o amuleto em sua mão. O item havia voltado ao normal, o que o levou a acreditar que a mudança havia ocorrido porque ele se distanciou das bordas da plataforma. No passado, Wei Yi podia usar o sinal do amuleto para localizar outras pessoas e, devido ao brilho atual, acreditava que o amuleto não estava com mau funcionamento. Ele teve certeza de que havia alguma conexão entre o amuleto e o local em que estavam. Queria arriscar, fazer uma aposta e obter respostas ao chegar ao topo da plataforma. No entanto, com os monstros sobrevoando a caverna, Wei Yi não tinha confiança de conseguir sozinho, a menos que conseguisse ajuda dos que estavam com ele. Maki-Hao rangia os dentes de frustração, desejando os cristais que estavam bem à sua frente, mas que os pássaros o impediam de obter. Preocupado, um dos membros da equipe tentou recuar. Não há como lidarmos com os pássaros Crownwing, e essa barreira no topo da plataforma não será fácil de quebrar, mesmo que consigamos tirar os pássaros daqui. Talvez devêssemos desistir. Ouvir a palavra desistir deixou Maki-Hao furioso. Essa é a chance de nos tornarmos milionários, ou até mesmo bilionários, e você quer deixar passar? Ainda assim, o jovem questionou Maki-Hao. O problema é, quem vai pegá-lo? Inesperadamente, Wei Yi respondeu. Eu vou pegá-lo para vocês. Com um olhar rígido, completou. Porém, vocês precisam me ouvir. Algum tempo depois, Wei Yi colocou seu plano em ação, avançando para o ninho de Crownwing, enquanto gritava para avisar. Conservem o poder elemental o máximo possível. Apenas ataquem os monstros que chegarem perto de mim. Maki-Hao ficou furioso por receber ordens de um rank F, mas ainda assim sacou seu arco para ajudar, avisando. É melhor você conseguir trazer o cristal, ou vai se arrepender. Wei Yi sabia que enquanto Maki-Hao estivesse fixado no cristal, faria de tudo para protegê-lo. Ele estava contando com essa camada de proteção para avançar. Agora, o jogo havia se tornado uma corrida contra o tempo. Sua velocidade contra a dos pássaros. O integrante que havia dito que seguiria Ki-Hao, segurando uma lança mágica, lançou a magia Zap, um raio que voou em direção a um pássaro, atingindo sua asa. Enquanto o grupo o protegia, atacando e chamando a atenção dos pássaros que tentavam atacá-lo, Wei Yi conseguiu chegar à escada e começou a subi-la apressadamente. Havia tantos pássaros Crown Wing no ninho que o grupo se viu sobrecarregado. Estavam a ponto de não conseguir mais contê-los. Irritado, Maki-Hao gritou com eles. Aguentem firme. Assim que ele pegar o cristal, vamos enganá-lo, tomar o cristal dele e recuar imediatamente. O membro mais medroso do grupo estranhou o comentário de Maki-Hao e questionou se iriam recuar sem Luo Wei Yi, ouvindo a voz irritada de Maki-Hao. Quem se importa com ele? É totalmente normal coisas estranhas acontecerem em lugares assim. Ouvindo Maki-Hao, os dois despertados se entreolharam, assentindo um para o outro.
Subindo as escadas sem saber que planejavam deixá-lo para trás, Wei Yi viu mais uma vez o amuleto brilhar, como se algo estivesse ressoando com ele. Ele queria realmente entender o que estava acontecendo, e estava próximo disso. Quando Wei Yi estava perto de chegar ao topo, no entanto, um pássaro Crown Wing o atacou pelas costas com o bico aberto. Wei Yi conseguiu se abaixar e desviar do ataque do pássaro, que passou por cima dele, mas parou no meio da escada, voltando-se contra ele mais uma vez. Tomando apenas parcialmente o dano do ataque, Wei Yi rangeu os dentes, sentindo o quão forte havia sido. Mais uma vez, o pássaro Crownwing abriu o bico, grasnando em um novo ataque. Wei Yi gritou para os despertados na entrada da caverna: "Eu preciso de ajuda!" Porém, eles não conseguiriam agir a tempo. Rapidamente, Maki Hao puxou 3 flechas, irritado por precisar ajudar. A habilidade de flechas perfurantes atingiu os pássaros que atacavam Wei Yi, possibilitando que ele sobrevivesse. O protagonista usou a oportunidade para ativar a habilidade Peça, aumentando sua velocidade por um curto período de tempo para passar pelos pássaros. Segundos depois, ele conseguiu chegar ao topo, deparando-se com a barreira paralisante. Wei Yi sabia que, se investisse o mais rápido possível, conseguiria atravessar a barreira. Ele tentou, apostando tudo, e pulou contra os raios. Apesar de tomar os choques paralisantes, Wei Yi conseguiu cair do lado de dentro da barreira, onde o cristal estava, deixando aqueles do lado de fora surpresos ao verem que ele realmente havia conseguido. Foi naquele momento que o dispositivo de Wei Yi avisou: linkagem com sucesso. Lendo os dados gravados. Imediatamente a paralisia foi liberada, iniciando um carregamento do ambiente. Ondas de dados começaram a circular o topo do altar onde o cristal e Wei Yi estavam, deixando o próprio incrédulo, pois sua aposta realmente estava certa. Os dados carregaram uma memória, revelando o passado para Wei Yi. Com um formato de gato, um robô começou a se formar. Wei Yi ficou chocado ao vê-lo, e lágrimas surgiram em seus olhos quando as memórias há muito tempo guardadas surgiram em sua mente e diante de seus olhos mais uma vez, ao ver alguém especial, Lan Bao. Porém, assim que Lan Bao surgiu, uma mudança aconteceu no cristal gigante. Ele se transformou em um ser das trevas assustador, o qual Lan Bao imediatamente tentou suprimir. O olhar de Lan Bao era firme contra aquele ser. Lan Bao pede desculpas, mas isso precisa ser feito. Lan Bao não vai permitir que você machuque os humanos. O monstro feito de cristais vermelhos rugiu furiosamente, transbordando uma energia maligna de fogo. Seu pedaço de lixo! Você ousa me impedir? Que tipo de desculpa irracional é essa? Eu vim aqui justamente para eliminar os humanos. Me deixe sair! Chocado, Wei Yi viu Lan Bao discutir com o monstro. Mesmo em memórias, Wei Yi conseguia sentir o quão terrível era aquele ser, que sequer parecia uma besta mágica. A fúria crescia dentro do ser humanoide, feito de cristais de fogo, transbordando. Já que você se atreve a suprimir meu poder, então vamos ver quem é mais forte, quem é mais rápido. Toda a energia do monstro explodiu, tentando forçar a energia de Lan Bao, que o envolvia, a ser dispersada. Lan Bao foi jogado para trás na direção de Wei Yi, que tentou segurá-lo. Porém, as mãos de Wei Yi apenas passaram por dentro de Lan Bao, lembrando-o de que aquilo era apenas uma lembrança do passado que estava sendo mostrada a ele, e não algo que pudesse interferir para ajudar. Recuperando-se, Lan Bao balançou as mãos, usando sua função de desmontar. Estendendo as mãos para cima, Lan Bao liberou uma energia, desmontando a força que o atacava e a transformando em poeira vermelha. Assistindo à batalha como se a tivesse presenciado pessoalmente e vendo a energia daquela poeira, Wei Yi entendeu que aquela energia havia dado forma aos cristais mágicos que haviam encontrado nas ruínas. O ser, furioso ao ser confrontado, rugiu. Você realmente transformou meu poder mágico em magia? Sua lixeira de metal imprestável? Como ousa fazer isso com meu poder? Com um olhar decidido, Lan Bao se desculpou com o ser, avisando que o selaria. Lan Bao finalmente usou uma última função, criando o dispositivo de restauração de poder mágico. Em uma central, o dispositivo recebeu o poder para ser iniciado, e assim, aquele ser começou a ser transformado em um cristal, mesmo a seu constrangimento. Antes de ser transformado, no entanto, ele jurou: apenas espere, seu pedaço de lixo, um dia eu vou rasgá-lo em pedaços de metal velho.
E assim, o monstro foi transformado em um cristal, selado como um cristal dentro do dispositivo de restauração mágica. Ao ver tais lembranças, Wei Yi aprendeu que o cristal mágico havia sido selado por Lan Bao. Esse feito não foi surpreendente, pois ao lembrar de Lan Bao, Wei Yi conhecia o quão poderoso o robô era. Ele não entendia como não havia notado isso antes. Após ter selado o poderoso ser como um cristal, Lan Bao começou a enfraquecer devido aos danos que havia recebido. Porém, mesmo com a eletricidade que vazava de sua carcaça, Lan Bao se forçou a se erguer. Lan Bao ainda precisa criar a barreira para bloquear a fera mágica. Wei Yi tentou impedir Lan Bao, pois não havia como tais habilidades não terem um efeito rebote, mas nada ele podia fazer contra memórias. Foi então que Wei Yi ouviu as palavras de Lan Bao, que inesperadamente falava sobre ele. Lan Bao precisa esperar por Wei Yi. Eu tenho que deixar Wei Yi saber sobre Lan Bao e sobre o segredo da criação. A determinação de Lan Bao era provada em seu esforço, mesmo diante de sua destruição. Eu poderei apenas esperar. Assim, aquela memória começou a desaparecer e Wei Yi voltou à realidade. Vendo Lan Bao desaparecer mais uma vez, Wei Yi ficou chocado, ainda tentando digerir o que havia acontecido. Wei Yi não havia conseguido descobrir a localização de Lan Bao, pois a memória havia acabado. Ao olhar as informações do dispositivo, ele descobriu uma mensagem: Sistema danificado. Expulso da memória forçadamente. Para isso ter acontecido, Wei Yi se perguntou o que estava acontecendo do lado de fora. Alguns minutos antes, quando Wei Yi chegou ao topo, Maki Hao gritou furiosamente, ainda atacando os pássaros. Ei, Rank F! Você conseguiu ou não? O que está acontecendo? A dupla com Maki Hao não entendia o que havia acontecido, pois Wei Yi já não respondia há algum tempo. Eles pararam de atacar os pássaros, pois, segundo Maki Hao, com a barreira cercando Wei Yi, mesmo os monstros não se atreveriam a atacá-lo. Porém, um dos membros do grupo pensou em voz alta. Ou será que ele estava esperando que os pássaros nos eliminassem para ficar com tudo para ele? Rangendo os dentes, Maki Hao acreditou na possibilidade. Como ele se atreve? Então vou garantir que ele também nunca volte vivo. Sacando uma flecha para colocar em seu arco, Maki Hao usou a combinação das habilidades, acerto crítico e precisão. A flecha foi atirada contra Wei Yi, atravessando a barreira de raios paralisantes, porém, no último momento, errou o alvo e passou a centímetros do protagonista. A flecha, no entanto, caiu sobre os dispositivos ativando a habilidade Espinhos Perfurantes, criando diversas vinhas espinhosas para causar dano nos arredores. Tentando ver o que havia acontecido, um dos membros do trio comentou: Irmão Ma, você errou! Você acertou a máquina! Rangendo os dentes, Maki Hao bufou. O que você sabe? Se não destruirmos aquela máquina, como vamos entrar? Você acha que apenas eliminar aquele lixo vai ajudar? Ouvindo Maki Hao, o garoto entendeu as intenções dele. As vinhas com espinhos danificaram a máquina, que liberou diversos alertas. Perigo. Dispositivo danificado. Incapaz de operar normalmente. Gaiola de paralisia desabilitada. Perigo. Sistema com mau funcionamento. Mesmo com a barreira desabilitada, um dos membros do grupo apontou para cima. O dispositivo também parece estar instável. Assim, Wei Yi foi expulso da memória, já que a máquina havia sido danificada, e se deparou com as vinhas que a cercavam, assim como os alertas. Chocado, Wei Yi percebeu que as coisas eram piores do que ele imaginava. Um último aviso foi dado quando o vidro do domo que protegia o cristal foi quebrado. Perigo! Energia mágica está fora de controle. Proceda com cuidado. A energia mágica, de tom carmesim intenso, transbordou do cristal como um furacão. Os pássaros Crownwing que voavam no céu foram pegos pela energia e começaram a cair. Wei Yi fincou sua espada no chão, tentando resistir para não ser jogado para longe, pois sabia que a tempestade iria cessar em breve. Na entrada da caverna, Maki Hao foi jogado para trás, enquanto a dupla que o acompanhava também tentava resistir, mesmo à distância, onde a tempestade era mais fraca. Os pássaros Crownwing choraram até desistirem. Eles rapidamente voaram para longe, voltando a seus ninhos que ficavam em pequenas cavernas nas paredes. Após algum tempo, a tempestade carmesim cessou, e Wei Yi, embora tenha sido empurrado para trás,
conseguiu resistir com muito esforço. Arfando pesadamente, ele agradeceu aos céus pela tempestade ter cessado. Olhando para trás, percebeu que, se tivesse sido empurrado mais alguns centímetros, teria caído do penhasco. Wei Yi percebeu que as feras haviam recuado e, o mais importante, o cristal mágico havia se acalmado, pelo menos por enquanto. Wei Yi estava preocupado que o mau funcionamento da máquina pudesse quebrar o selo do monstro, mas aparentemente o desastre havia sido evitado. Enquanto observava a situação, sons de passos surgiram atrás dele. Sorrindo maliciosamente, Maki Hao e a dupla que o acompanhava se aproximaram. Ha 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 ha! Parece uma bênção na desgraça. Os monstros fugiram sozinhos e não precisamos mais nos preocupar. Ao ver Maki Hao, Wei Yi percebeu que havia perdido uma informação crucial por causa dele. Furioso, Wei Yi bravejou. Maki Hao, você não acha que me deve uma explicação por lançar um ataque como esse? Porém, rangendo os dentes, o grupo de Maki Hao atacou Wei Yi antes que ele pudesse reagir. Uma magia de vento prendeu Wei Yi, imobilizando-o. Ao mesmo tempo, o portador da lança avançou na direção dele, atingindo-o com a lateral do equipamento. Tossindo pesadamente, Wei Yi caiu no chão após os ataques. Satisfeito, Maki Hao se aproximou com um sorriso zombeteiro. Quer uma explicação? Tudo bem, eu vou explicar. Maliciosamente, Maki Hao pisou em Wei Yi e afirmou: é porque eu sou mais forte que você. Eu dito as regras. O mundo é baseado em classificações e da cabeça aos pés você não passa de um lixo de classificação F, entendeu? Tendo dito isso, Maki Hao completou: agora que tenho o que quero, não há mais razões para você viver. Furioso, Wei Yi rangeu os dentes e avisou: Maki Hao, você vai pagar por isso! Irritado com as ameaças, Maki Hao mandou o usuário de magia do vento tampar a boca de Wei Yi com magia, enquanto o chutava para a borda do penhasco. Com a boca tampada pelo vento, Wei Yi caiu em direção ao abismo, sem sequer poder gritar. Assim, Maki Hao e seu grupo viram Wei Yi desaparecer. Sorrindo, satisfeito com o que havia feito, Ki Hao olhou na direção da dupla que o seguia e avisou: agora estamos no mesmo barco. Assim que sairmos, vocês sabem o que deverão fazer. Assim, olhando para o gigantesco cristal vermelho, ele se deliciou. Hora de decidirmos como vamos dividir a grana. O que Maki Hao não sabia, no entanto, era que um coração começava a bater dentro daquele grande cristal. Ao mesmo tempo, Wei Yi chegou ao fim do abismo, caindo em um lago de águas profundas. Ele rapidamente começou a afundar e, por estar extremamente longe do usuário que o havia prendido, a magia de vento ao seu redor começou a se dissipar. Apesar disso, a mente de Wei Yi parecia enfraquecer. Ele via, no fim, que além de não ter ganho nada, havia a possibilidade de perder a vida. Aquela cena debaixo d'água, de alguma forma, parecia familiar para ele, que desejava apenas uma última vez poder ver Lan Bao novamente. Wei Yi estendeu a mão para cima, desejando ser salvo, desejando que aquele não fosse seu fim. Foi naquele momento que o dispositivo de Lan Bao também caiu na água, e em sua tela uma energia foi ativada. A voz de Lan Bao pôde ser ouvida, preocupada. Luo Wei Yi, aguente firme! Imediatamente, toda a água no fundo do abismo começou a se mover. Enquanto uma esfera de água se formava em volta de Wei Yi para protegê-lo, toda a água ao redor se transformou em um redemoinho, que subiu rapidamente. Lentamente, Wei Yi foi transportado pela esfera d'água até ser colocado cuidadosamente no chão. Assim que a esfera d'água estourou, Wei Yi voltou a respirar. Ele tossiu fortemente enquanto a água saía de seus pulmões. Agora, vivo, Wei Yi pôde ouvir uma voz que há muito tempo não ouvia. Luo Wei Yi, você está bem? Com um olhar fraco, Wei Yi olhou para o lado e se deparou com um pequeno robozinho em formato de gato, com olhos gigantescamente fofos. Ninguém menos que Lan Bao. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.